Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Glórias a Deus. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Lucas 15, 1 e 2. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e todos os pecadores. Diga assim: todos os publicanos, e todos os pecadores. Só gente ruim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e todos os pecadores para ouvir. E do outro lado, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Deus querido, Deus santo, nós ouvimos aqui hoje louvores falando justamente da tua graça, a tua graça incomensurável, a tua graça que às vezes é incompreendida, a tua graça que às vezes é subestimada. Ó Deus querido, mas tu és o Deus da graça abundante, ó Pai. Ó Deus misericordioso, o que provê o Cordeiro substituto, aleluia, oh, amor incomensurável. Fala conosco nessa noite, Pai. Fala aos perdidos, fala aos exilados da casa. Ah, Deus fala com aqueles que deixaram a casa de papai, daqueles que deixaram a casa de mamãe, fala, Pai, porque tu és esse Deus, o Deus que fala com publicanos e pecadores. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Podeis sentar. Oh Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Irmãos, nós estamos aqui, nesse momento, em que Jesus Cristo ensinava. Ele ensinava, e as pessoas se aproximavam dele. E ele está aqui no exercício do seu ministério, falando com as pessoas. Mas diz o texto que quem se chegava mais perto dele era publicanos, pecadores, prostitutas, dilacerados, aqueles expatriados, aqueles que ninguém queria, eles chegavam mais perto dele. Mas Jesus não os rejeitava, aleluia. Ele não rejeita, ele tem sempre uma palavra para esses. E a partir dali, ele começa a falar algumas parábolas. E a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. E vocês conhecem a história, porque todo mundo aqui conhece a história. Eram 100 ovelhas, cantamos até aquele hino, era Oséias que cantava, né? Oséias de Paula. Ficou famoso. Ovelha. Então ele deixa as 99 e vai buscar umazinha só, perdida. E ele traz aquela ovelhinha de volta para o redil, para o aconchego. Aí ele conta outra parábola, que é a parábola da dracma perdida, que é aquela mulher que encontra uma moeda perdida e ela procura diligentemente até encontrá-la. E depois Jesus
traz uma nova parábola, que está anotada aqui como a parábola do filho pródigo, mas que na realidade, pastor Colismar, é a parábola dos 2 filhos perdidos. Então é a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. Porque são 2 filhos perdidos. Eu me lembro, pastor, e é muito vivo no meu coração, Deus me deu uma memória, eu sou muito assim, grato a Deus pela memória. É coisa ruim a gente perder a memória, né? E diz que quando a gente vai chegando em determinada idade, a gente vai perdendo a memória, né? Mas é assim mesmo, faz parte da vida. Mas eu me lembro que aqueles trabalhos que a gente fazia lá no sistema prisional, eu me lembro que um dia nós fomos lá na casa do albergado, eu não sei quem dirigia lá. O comandante dirigiu lá um período? Não, né? Rogério, Bonfim, Mauro, Coronel Mauro. E um dia nós fomos lá e o pastor pregou sobre essa parábola, a parábola do filho pródigo. E aquilo, naquele dia, Deus derramou graça ali naquele presídio. Deus derramou graça naquele lugar. E os presos choravam. E os presos corriam. E os presos pediam perdão. E muitos ali estavam desviados da igreja, se reconciliaram. E houve um grande avivamento ali na casa do albergado, no presídio aqui de Goiás, quando o pastor pregou sobre essa parábola do filho perdido. E nós vamos lê-la. Todos aqui conhecem também, mas abra a sua Bíblia, acompanhe, se sair aqui no telão. Ela é autoexplicativa, mas a palavra de Deus é tão tremenda que ela se renova. Então, acho que todo mundo já ouviu alguém falar sobre essa parábola. Mas sempre tem algo novo. Sempre a própria palavra de Deus, ela se renova como se renova o amor dele a cada manhã. E diz assim, e ele continuou falando aos perdidos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Esses bens são meus. E naquela época, era uma afronta ao filho chegar ao pai, antes da morte do pai, e já reivindicar a herança. Era uma afronta muito grande dentro da cultura oriental, a cultura judaica. E os anciãos, os pais, eram muito respeitados e até venerados. Mas ele não leva em consideração a nada disso, e o filho mais moço desse pai já pede a parte dos bens antes mesmo de ter aquela herança por direito legal, que se daria apenas depois da morte do pai. Então ele diz, olha, me dá logo o que é meu, o que me cabe. E ele, o pai, simplesmente lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, este filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Provavelmente nas farras, na boemia, nas bebidas, talvez nas drogas daquela época, ou na prostituição. O que a Bíblia diz, o que Jesus diz nessa parábola, é que ele pegou tudo ali, foi para um lugar distante e viveu ali dissolutamente, gastando tudo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país onde ele estava, distante,
uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Ele começou a sentir da sua própria escolha, do livre-arbítrio que ele teve de sair da casa do pai, da forma como ele saiu, afrontosamente, e pegou tudo antes do tempo e gastou indevida e dissolutamente. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Você vai guardar de porcos. Isso, naquela cultura também, é o trabalho mais vergonhoso, mais terrível. Porque até para alguns daquela época, e para o judeu, porco é considerado imundo. Então ele foi cuidar daqueles porcos daquele homem. E ali ele começou a desejar, a fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, porque a princípio ele não tinha nem direito do alimento que os porcos daquele cidadão, daquela cidade distante, comiam. Ele perdeu tudo e nem podia fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Aqui tem um segredo que a gente tem que prestar bastante atenção. Porque diz assim: então, caindo em si, diz. Esse cair em si é muito interessante para nós. É o momento da reflexão, é o momento da avaliação, é o momento de você pensar o que você fez da sua vida, as coisas que você destruiu por vontade própria, por arrogância, por presunção, por vaidade, por orgulho, por rancor e por uma série de coisas. Mas ele começou a cair em si, caindo em si, disse, começou a pensar, diz Jesus nessa parábola: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, ele tomou uma atitude, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quantas vezes talvez esse jovem, ele falava aquilo, ele pensava: como que eu vou chegar lá? O que eu direi? E ele já vai colocando na sua mente, no seu coração isso aqui: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu fui embora, gastei tudo. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Agora, olha que interessante. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Parece que aquele pai, pastor, ele ficava ali à espreita. Ele ficava sempre na esperança: meu filho vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele voltará. Talvez tem mães aqui dizendo: a minha filhinha vai voltar. Vai voltar para a casa do pai. Vai voltar para a casa do pão, vai voltar para o aconchego do lar, vai voltar, ele vai voltar. E ele ficava ali na espreita, porque quando ele apontava longe, o pai já o avistou, e compadecido, sabe o que é compadecido? É cheio de paixão, ou de compaixão. Ele já devia ser um homem de idade, né? Mas ele saiu correndo
e abraçou e beijou. Aqui não tem reprimenda, aqui não tem apontar o dedo para aquela culpa daquele jovem transviado, daquele jovem arrogante que arrancou parte da riqueza da família e gastou tudo, a ponto de não tinha nem alimento que ele dava para os porcos do seu patrão. Mas o pai foi lá, correndo, abraçou e o beijou, ainda na estrada. E o filho lhe disse aquilo que ele já estava pensando no seu coração. Talvez ele decorou aquilo muitos dias. Sabe, eu vou chegar lá e vou dizer isso para papai. Ele vai e diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, já disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel de honra, de honorabilidade no dedo, e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho, não é um novilho não, é aquele que estava engordando, o melhor, o separado. Trazei o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Sabe por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Irmãos, isso aqui é evangelho. Evangelho puro, tanto para pais, quanto para filhos, quanto para pastores, quanto para ovelhas. Isso aqui é evangelho, tanto para o marido, quanto para a esposa. Isso aqui é evangelho para todos nós. Isso aqui é a graça de Deus. Não se esqueçam que Jesus está contando essas parábolas para os pecadores e publicanos que estavam perto dele, mas diante também dos fariseus, dos escribas, dos religiosos daquela época. Jesus está falando com todos e fala conosco nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aqui não tem bandido bom, é bandido morto. Aqui não tem. Aqui não tem dedinho apontando para CPF cancelado, não. Aqui é para perdidos e pecadores. Isso aqui é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que se perpetuou sobre os séculos. O Evangelho da igreja do Senhor, que foi fundada ali, perto do Hebron, cujas portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja deste Evangelho de Cristo. Porque quem fala aqui é Jesus Cristo. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ele era trabalhador, ele estava no campo, ele era esforçado, ele fazia tudo certo. Quando ele chegou do campo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu o quê? Músicas e danças. Eita, está tendo uma festa ali. O povo está em festa, o povo está dançando. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é aquilo? Que som? Que festa é essa? Que é isso? E ele informou:
Ah, veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, aquele novilho, porque o recuperou com saúde, aleluias. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, uma ordem sequer. Vivo aqui submisso, me comporto, faço tudo certinho. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Que pai, hein? Ele pensou. Vindo, porém, esse teu filho, ele não fala o meu irmão, não. Já não era mais irmão dele, porque ele desprezava. Vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens, os bens da família, a herança, com meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho, aquele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, a mesma coisa que ele já havia dito: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluias. Preste bem atenção aqui. Essa parábola é chamada de filho pródigo. Você sabe o que é pródigo? Todos sabem? Pródigo é o gastador, é o esbanjador, é o dilapidador de patrimônio. É aquele que, muitas famílias dizem aí, aquele ali é a ovelha negra. Ou é a ovelha negra da família. Tem até um rock da Rita Lee que fala isso. É a ovelha negra da família. Não obedece ninguém, quer viver dissolutamente, gasta tudo. Isso é pródigo. No direito, essa palavra é muito importante, porque significa gastador, dilapidador, esbanjador. Mas, pródigo, ou prodigalidade, ou ser pródigo também, é abundância, é fartura, é aquela pessoa que dá com abundância de coração. Isso também é ser pródigo, é exercer a prodigalidade. Então eu coloquei o tema dessa mensagem hoje aqui, o Deus pródigo. Porque o nosso Deus é pródigo em graça. O nosso Deus é pródigo em amor. O nosso Deus é pródigo em misericórdia. Porque Ele não nos dá e não nos trata como nós merecemos. E a graça, ela é um favor imerecido. E essa parábola aqui, ela é pródiga de graça, a graça de Deus. A graça que deixa muita gente com raiva. Mas é assim, é a graça do nosso Deus. E nós vemos aqui os dois filhos perdidos. E eu lendo isso aqui, irmãos, Deus me mostrava algo tremendo que eu desejei muito no meu coração e vim compartilhar aqui com os irmãos nessa noite. A primeira coisa que Deus me mostrou aqui, que há um pecado, pastor Colismar, muito sutil e perigoso. E esse pecado sutil e perigoso estava no coração dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, talvez dos essênios, dos zelotes, daqueles religiosos demais, bonzinhos demais, certinhos demais, carolas demais.
há um pecado muito sutil e perigoso. É quando a gente vê que fazer tudo certo é fazer tudo errado. Quando a gente pensa que fazer tudo certinho é tudo errado. Quando a meritocracia, o serviço público agora ficou famoso esse termo, meritocracia. Quando a meritocracia avança sobre o Evangelho e quer tornar mais importante do que a própria graça do Evangelho. Aqui eu não estou fazendo discussão, porque há muita discussão sobre essa questão hoje nas igrejas. Porque eu sou arminiano, ou porque eu sou calvinista. Mas a graça de Deus é assim. E Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite, eu tenho convicção disso, para filhos e para pais nessa noite, sobre esse drama, que às vezes a nossa consciência própria traz. E às vezes fazer tudo certo é fazer tudo errado. Porque essa meritocracia da religiosidade tenta superar a graça. Quando apesar de toda a devoção, há uma rebeldia no coração dizendo, eu mereço, eu sou senhor de mim mesmo. Esse filho perdido mais velho, ele tinha no coração de que pelo comportamento dele, junto à família, junto ao pai, por ele ser metódico, por ele ser absolutamente correto, tanto é que ele diz, eu sempre fiz tudo certo. Mas lá no coração dele, havia algo que dizia, eu sou senhor de mim mesmo, eu mereço justiça própria, eu tenho feito isso. E cuidado, quando nós começamos a pensar assim, nós estamos ofendendo a graça de Deus. O perdido filho mais novo, ele fez realmente tudo errado. Ele arrancou a parte que nem lhe cabia, mas ainda não era o tempo seu. E foi e gastou, deu um prejuízo à família. Mas lá naquele lugar distante, diz a parábola de Jesus e a palavra do Evangelho, que ele caiu em si, e ele sentiu saudades de casa, ele sentiu saudade do alimento. Há muitas pessoas também que abandonam o lar, a congregação, e vão para um lugar distante, mas sentem a falta do alimento, da palavra de Deus, do aconchego da igreja, do aconchego do lar, sentem falta do pão e da comida. Amém? Eu já passei por isso. Me lembro um tempo que andei num lugar que não deveria andar, do desvio, dos desviados, mas quando eu passava assim na porta de uma igreja, que eu ouvia um louvor, aquilo batia no meu coração, e eu só faltava morrer por dentro. E muitos são assim, deixam a casa do Pai, a casa do pão, e vão peregrinar por aí, para viver o aqui e o agora. Porque eu tenho que experimentar, eu tenho que viver, e tomam essa decisão. Mas ainda bem que nessa parábola, nesse ensinamento, aquele jovem que abandonou a casa do pai, abandonou a sua própria família e foi gastar dissolutamente numa terra distante, um dia ele caiu em si, e um dia ele sentiu o desejo profundo no coração de voltar para casa, arrependido, pedir perdão para o pai e dizer, olha, eu não sou digno nem de ser chamado o teu filho.
Mas diante daquele pai, os 2 filhos estavam perdidos. Tanto o mais novo, quanto o mais velho. Mas os 2 eram amados por esse pai. E Jesus, ele desfere essas 3 parábolas aqui, justamente ali olhando para aqueles pecadores, aqueles rejeitados, e também observando a murmuração dos fariseus e dos escribas. Ele fala da ovelha perdida, da moeda perdida, dos 2 filhos perdidos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja está cheia de perdidos e de achados. Mas aqui é o lugar em que o coração de Deus está sempre aberto para receber aqueles que, caindo em si, voltam para a casa de papai. Eu acompanho esse ministério aqui há muitos anos. Ombreado aqui. Quantas pessoas já passaram aqui? Em outros lugares, o lugar não importa. Mas talvez essas pessoas, hoje, possam estar sentindo falta da comida, do pão, e que possam cair em si, não pelo lugar em si, mas por essa gratidão de voltar à casa do Pai, da onde não deveriam ter saído, de procurar viver uma vida dissoluta, como nós cantamos aqui, buscar alegria em outros lugares, que não vão encontrar até cair em si. E o pai continua dizendo para aquele filho mais velho: tudo o que eu tenho é teu. Irmãos, eu acho que a coisa mais horrível que tem é briga por herança. E a gente recebe algumas lá no escritório. E é horrível, por causa de algumas coisas, algumas questiúnculas, entre filhos principalmente. Ódio mortal, raiva mortal, por causa do preferencialismo, às vezes, do pai. Isso é complicado de administrar. Às vezes vem um irmão, se apresenta para servir aqui e começa a servir. Aí às vezes o outro fica olhando, chegou agora e já está lá, ó. É o filho mais velho, perdido. É. Eu sou jogador de futebol, eu sou craque de futebol. Ele sabe ali, ó. O meu desejo era ter jogado no meio campo Botafogo, eu e o Sidoff. Não deu certo. Mas o Romário, vocês conhecem o Romário, né, o jogador? Baixinho. Conta uma história dele que é o seguinte. Porque ele era o melhor jogador sempre onde ele estava. No Vasco, em todo lugar que ele passou. Aí quando ele entrava no ônibus, o pessoal já dava para ele a primeira cadeira. Do lado da janela. Aí às vezes chegava um cara novo lá, começando, aí já queria sentar na janela, e falava, não, meu filho, vai lá para trás, sentar na janela, já chegou agora, já quer sentar na janela? Mas na igreja tem muito isso, pastor, ciúmes, na igreja às vezes as pessoas ficam olhando, eu estou aqui servindo há tanto tempo, aí chegou um novo, ele já está lá, já está sentado perto da mesa, já está sentado perto do rei. No serviço público, então, meus irmãos. Mas esse papai aqui, ele vê o coração. Ele vê o coração. Lá na polícia, antiguidade é posto. Mas aqui não, é a graça. É a graça de Deus. É a graça do Senhor. É a graça que nos basta. Eu lembro de Paulo foi rechaçado da igreja, teve muitos problemas, porque quando ele chegou, ele disse,
era aquele que perseguia, mas ele já está aqui. Aí ele conheceu profundamente a graça de Deus, a graça do Senhor. A igreja está cheia de perdidos e de achados, de irmãos mais velhos e irmãos mais novos. E essa parábola aqui é para nós, é para a igreja, é para todos nós. Mas o pai continua dizendo para os mais velhos: tudo que é meu é teu, você sempre esteve comigo, você está sempre do meu lado, você tem que se alegrar por isso, porque você está sempre aqui do meu lado, isso deve ser motivo de satisfação, de alegria. Você está fazendo tudo certo, mas está correndo o perigo em fazer tudo certo, fazer tudo errado. Cuidado. E aqui a gente vê um pai que espera. Aquele pai, o filho foi, mas ele ficou esperando. E parece que ele esperava ali, da varanda da fazenda, da varanda da casa, sempre no seu coração, ele sabia que um dia aquele jovem ia despontar lá naquela estrada para voltar à sua casa. Ele sabia disso. O Deus que espera é o Deus da longanimidade. O nosso Deus é longânimo. A gente diz: ora vem Senhor Jesus, Ele vem. Mas o pastor dizia que os céus estão ali, naquele concerto ali, esperando o tempo certo, porque o nosso Deus espera, e talvez essa espera seja para uma alma, uma vida, que possa se dobrar perante Ele. Aquele pai corre, essa correria dele é a esperança que ele tinha, a esperança dele é tão grande, que ao ver o filho, ele corre na direção do filho. Digo que a diferença da graça e da misericórdia é porque a graça é quando Deus nos dá sem nós merecermos nada. E a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós mereceríamos. Uma reprimenda bem forte, talvez uma surra bem grande. Mas isso aqui é misericórdia. Ele se alegra, aquele pai se alegra. Vocês sabiam que só tem uma festa no céu, assim que a Bíblia fala aqui? Tem festa no céu mesmo, sabe? Quando? Um pecador se arrepende. Então ele se alegra. O nosso Deus é festeiro, isso é bondade. Ele corre para o filho e beija, é graça. Ele presenteia porque Ele é Deus pródigo, Ele é abundante, é incomensurável no amor e na graça. A graça dEle é tremenda. E por fim, Ele festeja. Ele festeja. E o culto é uma festa de reflexão, mas é uma festa de alegria também, é uma festa de gratidão a Ele. Nós manifestamos o nosso culto a Deus com alegria perante o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque lá tem festa. Eu quero dizer aos filhos e filhas que estão aqui hoje, e aqueles que porventura estejam ouvindo, os que estão desviados da igreja, da casa do Pai, da casa da mãe, da casa do pão, esses voltem logo, porque o Pai está esperando, quando você voltar, Ele vai correr para ti, Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai pôr o anel no dedo, a honra. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Se você hoje ouvir o som da música e da dança, não fique fora. Não faça como Micai,
a mulher de Davi, que quando Davi foi buscar, resgatar a arca, a alegria dele era tão grande, mas ela perdeu a bênção, porque ela ficou na janela, criticando a alegria do rei Davi. Irmãos, preste atenção aqui, a salvação é individual, é para cada um, mas a festa é coletiva, a festa todo mundo participa, todos aqueles que queiram participar, vão participar da festa, a festa do Senhor. Sabe qual é o primeiro ato da igreja quando nós formos arrebatados? É ceiar com Deus, vai haver uma festa nos céus. Volta logo. Tem gente aqui com raiva do papai? Volta logo. Tem gente aqui com rancor familiar? Volta logo. E que o papai possa perdoar. E que o filhinho possa perdoar também. E que haja um perdão, e que haja um novo conserto. E que haja uma festa. Só para terminar, Isaías 25, nós vamos terminar. Aleluias, glórias a Deus. Os 2 filhos perdidos, mas um pai que sabe buscar, que sabe esperar, que vai nos galardoar. Não importa o que você fez, não importa o que você cometeu, não importa a vida que você está levando, venha, volte logo para a casa do papai. Ele não faz acepção de pessoas, e ele não vai ficar apontando o dedo, não. O que ele quer é esse cair em si, essa contrição de espírito. Isaías 25, a partir dos 6, 7 e 8, diz assim: e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados, e destruirá neste monte a cobertura que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações, e tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra a vergonha, o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. E ele falou, está falado. Se coloque em pé, igreja. Pode aplaudir Jesus. Sabe por quê? Porque ele é cheio de graça. Ah, porque eu andei errado. Não tem problema, volta logo. Ah, porque eu estou muito certinho. Não deixe de participar da festa, não. Não deixe de participar da festa. Venha para a festa. Venha para a festa você também. Os filhos perdidos, as ovelhas perdidas, venham para a festa. Deus querido, ó Deus, de fato nós vivemos momentos graves na face da terra. O pastor falava aqui na oração de abertura ao Senhor, junto com a igreja, por causa às vezes de um quinhão de terra, para aumentar as suas possessões, e os inocentes é que pagam alto preço do egoísmo, da vaidade, da presunção. Ó Deus querido, filhos que abandonam os seus pais, pais que deixam os filhos vilipendiados na vergonha e no opróbrio, ó Deus.
Não é sem razão, Pai querido, que o último versículo do último capítulo do último livro do Velho Testamento diz: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais. Quem tem ouvidos, ouça. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus, quando os corações não estão voltados uns para os outros, significa que nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Oh Deus querido, oh Deus, como o Senhor fala conosco, como a gente conhece a Tua voz, Papai. Converte os corações, porque essa é a obra do Espírito. Essa é uma obra do Espírito. É o Espírito que vai quebrar o rancor, é o Espírito que vai quebrar a amargura, é o Espírito que vai quebrar o ódio, é o Espírito que vai quebrar o desamor entre os pais e os filhos, e os filhos e os pais. Tu és o Senhor da graça, e a Tua graça é multiforme, a Tua graça é pródiga, a Tua graça é abundante, cheia, cheia. Onde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. Ó Deus, enche os nossos corações com a Tua graça, dos pais e dos filhos, e dos filhos aos pais. Ó Deus, para que a gente possa viver a festa, entrar na festa, ceiar com o Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.